Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB vai reivindicar a revogação imediata de enunciado que limita recebimento de honorários. Conselho Federal decide ajuizar ADIM no STF para excluir a advocacia da lei de lavagem de dinheiro. Pleno da Ordem ratifica provimento que disciplina o exercício da atividade de consultores em direito estrangeiro no Brasil. Advocacias brasileira e chinesa firmam protocolo para intercâmbio e cooperação de advogados dos dois países. E ainda, veja como foi o 8º exame de ordem unificado aplicado pela OAB em todo o país. Mais de 51 mil candidatos fizeram a prova. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai requerer a revogação imediata do enunciado do FONAGE, que limita o recebimento de honorários de sucumbência pelo advogado da parte vencida no âmbito dos juizados especiais. A decisão foi tomada na reunião do Conselho Pleno da OAB. Por unanimidade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu pela revogação imediata da decisão tomada no 30º Fórum Nacional de Juizados Especiais. Em novembro do ano passado, o FONAGE decidiu que, no âmbito dos juizados especiais, somente quando a condenação do recorrente for integral, o advogado da parte vencida receberá honorários de sucumbência. De acordo com o relator da matéria, o Fórum não tem competência para tratar de lei processual. Efetivamente decorre de interpretação equivocada da legislação incidente ou ainda de invasão em área que falece a competência do FONAGE. Com efeito, o artigo 55 da Lei 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em curso de honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Porém, ainda dispõe a mesma norma que, em segundo grau, o recorrente, quando vencido, pagará custos de honorários de advogado fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa. Portanto, basta a interpretação literal para perceber que da referida norma legal não consta limitação que permita a edição do mencionado enunciado 158. Constata absoluta incoerência do referido enunciado 158 ao exame do disposto no parágrafo único do artigo 54 da Lei 9.099/95, que dispõe no sentido de que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Ou seja, quando se trata de recolher custas judiciais em favor do Estado, não há qualquer ressalva por parte do FONAGE. Mas quando se trata de arbitrar honorários sucumbenciais, cria-se regra para dispensar a parte do respectivo pagamento, na hipótese em que não tenha sido integralmente derrotado. Todos estiveram de acordo com o voto do Conselheiro Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Levenzon. A ordem vai se manifestar contra o enunciado e vai requerer a anulação imediata da norma no próximo FENAGE, que acontece em dezembro em Búzios, no Rio de Janeiro. Voto, portanto, no sentido de Conselho Federal, no exercício de suas atribuições estatutárias, manifeste com veemência perante o próximo FONAGE, postulando a imediata revogação do famigerado enunciado 158. O conselheiro Marcelo Zarif abriu o debate, reiterando sobre a importância do posicionamento firme da ordem com relação ao assunto. Está havendo um lobby muito forte da magistratura no sentido de fazer essa restrição e é imperioso que a gente tome algumas providências e uma delas é exatamente essa posição que está sendo adotado nesse voto. Então, eu queria cumprimentar, dizer que acompanho e, desde logo, esse voto, cumprimento pelo voto e conclamo para que a gente busque essas soluções para impedir que essa avalanche de posições contrárias a nós, partindo exatamente da magistratura, sejam contidas, para que se busque sempre a solução mais justa. Ninguém quer ganhar mais do que ninguém quer privilégio algum, apenas a aplicação justa das leis que existem. Foi o conselheiro federal por Mato Grosso, Francisco Torres Sgaibe, que propôs que o Conselho Federal reivindique a revogação do enunciado 158 do FONAGE. O presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, afirmou que há um posicionamento contrário sobre verba honorária por parte da magistratura. Há a meu ver, uma concertação
de ideias dentro da magistratura, sobretudo na área civil, para aviltar os honorários dos advogados. A ordem tem que estar atenta, nós estamos trabalhando nesse sentido, mas vamos enfrentar turbulências, eu tenho certeza. Essa posição do STJ na execução provisória, que inclusive quero agradecer ao César Brito, o ex-presidente desta casa, que fez a sustentação oral diante da minha ausência para o exterior, foi muito importante, mas lamentavelmente já temos 3 votos contrários. Hoje está com pedido de vista do ministro Mauro Campbell, do Amazonas, que ficou de analisar um pouco mais detidamente a questão. Vamos continuar trabalhando de uma forma efetiva dentro do STJ, temos que avançar e até buscar efetivamente, talvez no novo CPC, uma garantia maior em relação à verba honorária. No programa da semana passada, você viu que o presidente nacional da Ordem anunciou a criação de uma comissão no âmbito da entidade para contribuir com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo federal, para apurar violações aos direitos humanos praticadas durante a ditadura militar. Hoje, você vai conferir uma reportagem com alguns dos membros da Comissão da Verdade da OAB para saber como serão conduzidos os trabalhos do grupo e como a advocacia pode ajudar no resgate dessa memória histórica do país. A comissão do Conselho Federal foi oficialmente instalada e já se prepara para iniciar os trabalhos. O comitê será presidido pelo membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, César Brito, e será composto por mais 8 advogados. Nós chamamos para a comissão vários advogados que viveram ativamente esse período, advogados que também são historiadores. A ideia é reunirmos os dados, colhermos as informações e buscarmos até os documentos que existem no Poder Judiciário. O STM deu uma contribuição muito boa. Na época da proibição da ditadura, o STM e o STF fechado, com medo, com a aposentadoria de 3 dos seus ministros, a aposentadoria compulsória, o STM era uma forma também de liberdade. Então é preciso contar essas coisas, inclusive dos magistrados que resistiram. Para o presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, mostrar todos os fatos que aconteceram na época da ditadura é uma forma de impedir que novos crimes contra os direitos humanos aconteçam. A OAB, na verdade, faz o seu dever de casa, mais um no que se refere à busca da verdade. Nós compreendemos que é importante a justiça de transição, o Brasil precisava disso. A justiça de transição pressupõe a reparação das vítimas, que é a Comissão da Anistia, que tem feito bem, pressupõe a punição àqueles que cometem crimes contra a humanidade. Isso o Brasil foi mal, embora a OAB tenha provocado o Supremo na punição aos torturadores. E a outra vertente, que é o direito à memória e à verdade. O povo tem que saber o que acontecera para que não venha repetir erros. E a OAB, que sempre lutou para a Comissão da Verdade Nacional, faz agora o seu dever de também contar a história dentro da ordem. E os advogados participaram ativamente na ditadura militar, quer sendo vítimas, vários foram presos, alguns desaparecidos, torturados, que é apoiando as vítimas. Então é preciso contar essa história, até para averiguar o quanto também de advogados apoiou esse grave crime que é uma tortura no país. Todo o trabalho feito pelos membros da Ordem dos Advogados do Brasil será apresentado à Comissão Nacional da Verdade. Vamos convidar também a Comissão da Verdade para que participe de algumas sessões conosco. Acho que a ideia é somar para que a história do Brasil seja finalmente escrita. E a história não pode ser escrita com medo, com a covardia, como está acontecendo aqui no Brasil. O medo de contar um período obscuro da nossa história, um período em que um presidente foi apeado do poder por um golpe, e que o Congresso estava fechado, e que o Judiciário teve ministro cassado, em que as pessoas tinham medo de falar, até porque falar não podia, porque a imprensa estava censurada. Então é preciso contar isso, é preciso contar como os advogados reverteram isso, aqui até porque era proibido o habeas corpus, e as formas em que nós atuamos em nome da liberdade. René Dotti, um dos advogados que vai contribuir para os trabalhos da Comissão do Conselho Federal, diz que a OAB trabalhou efetivamente contra a intolerância na época da ditadura militar. Durante os 21 anos da ditadura militar, de 1964 até 1985, as 3 instituições nacionais que tinham capacidade de militância contra a ditadura eram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem dos Advogados. Portanto,
Essas três instituições é que representavam o sentimento de resistência nacional contra o arbítrio da ditadura militar, porque os sindicatos estavam mutilados da sua liberdade, o parlamento também estava acuado em face das cassações de mandatos e, em suma, a classe política não tinha a liberdade que deveria ter para exercer os direitos, defender os direitos individuais e as garantias públicas. Ao subsidiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o grupo da OAB pretende estimular o surgimento de comissões similares nas seccionais e principais subseções da entidade no país. O problema das violências institucionais, da supressão de garantias e liberdades, foi por todo o território nacional. Então, onde houver um advogado, esse advogado sofreu também em função da ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade é coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, e foi instalada pela presidente Dilma Rousseff em 16 de maio deste ano. O comitê tem 2 anos para concluir os trabalhos de apuração das violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos. O objetivo agora do Conselho Federal, criando essa Comissão Nacional de Apuração da Verdade, é restabelecer aquele período do ponto de vista em que os advogados foram presos e processados, ou que os advogados tiveram restrições no exercício profissional em função de ameaça, por exemplo, de outro tipo de constrangimento, e dos advogados que atuaram na defesa dos perseguidos políticos, quer dizer, atuaram nas auditorias militares, nos tribunais militares. Portanto, digamos assim, um resgate da maior importância de período que foi de 1964 até 1985. Nos estados haverá também, os conselhos seccionais instalarão suas comissões. No Paraná nós já temos instalada a Comissão da Verdade também, que irá contribuir não só para o seu arquivo próprio, a sua documentação autêntica da ordem local, mas também para colaborar com essa pesquisa do Conselho Federal. E você vê a seguir, Conselho Federal decide ajuizar ADIM no STF para excluir a advocacia da lei de lavagem de dinheiro. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da OAB vai ajuizar a ação junto ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de ver declarada a exclusão da advocacia da incidência da lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro no país. No entendimento da ordem, tal lei não se aplica aos advogados em razão dos princípios constitucionais de proteção ao sigilo profissional e da necessidade do profissional da advocacia à administração da justiça. No último pleno, o Conselho Federal da OAB decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. A intenção é que a advocacia seja excluída da Lei 12.683 deste ano, que alterou a 9.613 de 98. O objetivo da alteração é tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro, mas a mudança compromete o exercício da advocacia. Em agosto de 2012, a intitulada Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade da referida lei ao argumento de que os profissionais liberais não são submetidos ao COAF, qualquer informação que venham a prestar a esse órgão se ressente desse caráter de informação indevida, não podem eles revelar o negócio de seus clientes a quem quer que seja, salvo por determinação judicial ou a seus órgãos disciplinares. Então, em apertada síntese, essa associação, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, ajuizou essa ADIM e nela se reportou ao estatuto de diversas profissões, inclusive o dos advogados. Então, ele se reportou aos estatutos de contadores, de engenheiros, de corretores, de imóveis e também à nossa lei do advogado textualmente.
A ADIM vai requerer que o Supremo declare inconstitucional a sujeição de advogados no exercício da profissão aos preceitos da Lei de Lavagem de Dinheiro. Vai ainda postular junto ao STF o não conhecimento da ADIM 4841, ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, com relação à advocacia. A Confederação Nacional das Profissões Liberais citou indevidamente e textualmente os advogados em suas razões, trazendo para o centro do debate a garantia do sigilo profissional dos advogados. O advogado não é delator de cliente, jamais será delator de cliente e não pode viver com essa espada na cabeça de ter um curtíssimo prazo de 24 horas para delatar o seu cliente sob pena de 20 milhões de reais. É o cidadão que não pode ter o advogado transmudado em delator da defesa, transmudar a defesa em acusação. Portanto, esse viés para tentar conquistar a sociedade para a importância da matéria é justamente enfatizar que o que se busca, nesse momento, que o Conselho Federal da Ordem objetiva é proteger o cidadão e não proteger exatamente algum privilégio ou alguma prerrogativa específica da advocacia. Porque sem justamente a confidencialidade, o sigilo na relação entre o advogado e seu constituinte, de fato, não pode haver um direito de defesa à altura, a proteção dos direitos do cidadão. De acordo com a relatora, a Procuradoria-Geral da República já emitiu parecer excepcionando a advocacia judicial do objeto de incidência da Lei 12.683. Na citada ADIM, a Procuradoria da República apresentou o parecer nos seguintes termos. O direito ao sigilo se dá como qualquer outro direito fundamental, não sendo absoluto, pois deve conviver com outros interesses constitucionalmente protegidos. Tanto assim, é que as diversas normatizações profissionais, ao preverem o direito ao sigilo, sempre ressalvam as hipóteses de justa causa ou do estabelecimento de exceções por lei. E a digna procuradora, doutora Débora Duprá, faz uma exceção específica aos advogados. Quando ela relativiza o direito de sigilo das outras profissões, ela vem exatamente em nosso socorro e diz textualmente: a lei anti-lavagem, frise-se bastante esse ponto, dito por ela, não alcança a advocacia vinculada à administração da justiça, porque, do contrário, se estaria atingindo o núcleo essencial dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E a procuradora avança e diz: é possível avançar um pouco mais, de modo que o sigilo profissional também seja assegurado ao advogado no âmbito do processo administrativo, das consultas de consulta preventivas de litígio e da arbitragem, sempre com vistas a resguardar a observância ao princípio do sigilo. Afora todas essas situações, é possível, num exercício de ponderação de interesses, exigir do advogado, sem o risco de inconstitucionalidade, que comunique ao COAF as operações previstas na lei, sempre que houver sérios indícios do crime de lavagem. O conselheiro Ulisses César frisou que o tema atinge advogados em todo o mundo. Esse assunto, que são os chamados honorários maculados. É preciso se dizer que essa não é uma preocupação apenas nossa, dos advogados brasileiros. Hoje ela é uma preocupação mundial, porque essa questão do combate à lavagem de dinheiro, ela é toda baseada em acordos de cooperação internacional, em diretivas, e os que defendem o endurecimento dessas regras dizem que é uma obrigação do Brasil em razão de tratados que assinou. Então, assim, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado e muito tato no tratamento. E complementou: o assunto é preocupante porque a lei já está em vigor. Todos os dias, os criminalistas aqui presentes sabem disso melhor do que eu. São instaurados inquéritos policiais onde se fala todas as acusações hoje em dia, se instaura inquérito para investigar a existência de organização criminosa e a lavagem de dinheiro. E no bojo desses inquéritos estão sim sendo incluídos os advogados. E a lei de organizações criminosas, ela traz uma série de medidas duríssimas em relação aos advogados. Minha preocupação, senhor presidente, senhores conselheiros, é exatamente do que já está acontecendo. Antes mesmo da mudança legislativa, nós já estávamos a sofrer os efeitos da lei de lavagem de dinheiro. Muitos eram os advogados investigados sob a acusação de que teriam recebido
honorários maculados. Foi discutido ainda o projeto de lei do deputado Chico Alencar, que fixa a pena de reclusão para o advogado que receber honorários sabendo que os recursos são de origem criminosa. A OAB vai entregar parecer contrário ao projeto para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Você confere depois do intervalo. Pleno da Ordem ratifica provimento que disciplina o exercício da atividade de consultores em direito estrangeiro no país. Você não pode perder no programa OAB Nacional. Até já. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ratificou as normativas constantes do provimento 91 de 2000 da OAB, que disciplina os limites à associação entre sociedades de consultores estrangeiros e sociedades brasileiras de advogados. Para os conselheiros federais, não há necessidade de edição de novas regras sobre esse tema. Qual é o limite ético entre as sociedades de consultores estrangeiros e as sociedades brasileiras de advogados? Essa foi a discussão dos conselheiros da OAB em sessão plenária. Para o relator da matéria, Marcelo Zarif, o provimento atual já disciplina perfeitamente o exercício da atividade de consultores em direito de outros países no Brasil. A denominação advogado somente será permitida aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil na forma do artigo 3º do Estatuto da Advocacia e a partir do provimento 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ficou definido que o profissional estrangeiro somente poderá atuar no Brasil como consultor em direito estrangeiro, devendo estar autorizado pela OAB através da respectiva seccional, sendo-lhe vedado o exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria em direito brasileiro. Os consultores em direito estrangeiro, quer as sociedades ou outra forma de união que venham a ser constituída por eles, devem obediência ao Estatuto da Advocacia, ao seu regulamento geral, ao Código de Ética e Disciplina, aos regimentos das seccionais e as resoluções e provimentos editados por nossa entidade de classe. Ao responder às perguntas da consulta, Zarif destacou que a associação desses profissionais com sociedades advocatícias brasileiras deve ocorrer sem alcançar matéria de direito brasileiro. A associação entre sociedades de consultores em direito estrangeiro e sociedades nacionais somente pode acontecer se houver respeito ao provimento 91/2000. Por isso, só pode ocorrer em caráter eventual e não pode alcançar matéria de direito brasileiro, seja em consultoria, seja em procuratório judicial. Todas as associações que contrariarem esse limite estão sujeitos à regência do Estatuto da OAB, de seu regulamento, do Código de Ética, dos provimentos, que atingirá tanto os advogados regularmente inscritos na OAB, individualmente ou através de sociedades de advogados, como os consultores estrangeiros ou sociedades de consultores estrangeiros inscritos na OAB. Aqueles que não estiverem registrados na OAB serão objeto de ações específicas pelo exercício indevido da profissão. Outro ponto discutido tratou da publicidade dos serviços em sites de escritórios advocatícios brasileiros. O relator ressaltou que as sociedades estão sujeitas às regras gerais do provimento 94 de 2000, também da OAB. Toda a matéria de publicidade dos consultores e sociedades de consultores estrangeiros, bem assim de eventuais associações entre eles e sociedades de advogados, estão sujeitas a todas as regras gerais que disciplinam a matéria, mais especificamente o provimento 94/2000. O provimento é específico, é objetivo e trata de forma suficientemente abrangente sobre essa questão de publicidade. Os conselheiros chegaram à conclusão de que não há necessidade, neste momento, de edição de novas regras sobre o tema. O entendimento foi tomado por unanimidade. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Qual é o compromisso de um
de um escritório americano com a administração da nossa justiça. Eu não consigo enxergar isso. E outra lembrança interessante do professor Abreu Dallari é a significação de que a advocacia não integra o título 6º da Ordem Econômica e Financeira na nossa Constituição, mas sim no segmento da Constituição Federal, que disciplina a estrutura do Estado brasileiro. Sendo assim, acompanho integralmente o voto do conselheiro Zarif. O Brasil hoje tem um grande conflito na OMC. Depois da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil é o país que apresenta o maior número de painéis de disputa comercial na Organização Mundial do Comércio. Por que isso? Porque a crise mundial, a escassez de riqueza na Europa, nos Estados Unidos, ela intensifica a disputa comercial. E o nosso país, portanto, no plano da advocacia, a meu ver, faz muito bem em manter as restrições. Quero dizer também que não tenho nada contra os escritórios estrangeiros. Pelo amor de Deus, creio no que estou falando. Tenho amizades mundo afora na advocacia. Aqueles que são os verdadeiros consultores em direito estrangeiro fazem um grande bem ao país, trazem oportunidade aos escritórios brasileiros, trazem investidores estrangeiros para o nosso país, abrem o nosso mercado. Mas aqueles que fazem de outro modo, a meu ver, estão sujeitos às restrições do marco regulatório da advocacia brasileira. Nós temos que manter a nossa condição de sociedade uniprofissional, não empresarial, nós não somos empresas, manter a nossa condição de sociedade empresarial para benefício em função da tributação e fazermos a fiscalização, presidente. E nesse caso, eu tenho ciência de que existem sociedades que já estão, de uma certa forma, atuando. Então, acho que seria o prazo razoável que se desse uma condição para essas sociedades se adequarem e depois, aí sim, nós partiríamos efetivamente para uma fiscalização. Fiscalização não só numa sociedade de advogados com estrangeiros, mas também para saber se escritórios estão atuando como verdadeiras empresas. Porque, embora esse conselho trabalhe para os advogados do Brasil, nós não podemos virar as costas para essa realidade. O presidente da OAB elogiou o teor dos debates e afirmou que a entidade deu um passo importante no caminho da proteção adequada da atividade profissional. É claro que uma decisão como essa não agrada a todos os envolvidos e é impossível agradar a todos os envolvidos. Nós temos que ter consciência de que o nosso patrão é o advogado brasileiro, que ele efetivamente deve ter a proteção adequada na sua atividade profissional. E nós, como instituição de classe, responsáveis que somos pela seleção, pela disciplina em nosso país da classe dos advogados, temos que dar alguns rumos, estabelecer alguns critérios no tocante a esse tipo de parceria ou associação, como queiram chamar. Portanto, volto a repetir, o Conselho dá um passo no sentido de pacificar, dar uma orientação no âmbito nacional, que é o nosso papel de interpretar nossos próprios provimentos, e evidente que eventuais excessos deverão ser corrigidos nas instâncias próprias. A diretoria da OAB Nacional remeterá o conteúdo do acórdão aprovado na reunião do Conselho aos dirigentes de todas as seccionais da entidade, recomendando que as sociedades que não estiverem seguindo os termos da consulta possam se adequar. Veja a seguir, advocacias brasileira e chinesa firmam protocolo para intercâmbio e cooperação de advogados dos dois países. E veja também como foi o 8º exame de ordem unificado aplicado pela OAB em todo o país. Mais de 51 mil candidatos fizeram a prova. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Sociedade dos Advogados da China firmaram um protocolo de intenções para intensificar o intercâmbio e a cooperação entre as advocacias dos dois países.
O protocolo reafirma o compromisso dos dois países de cooperação, diálogo e troca de conhecimento e experiências entre as advocacias chinesas e brasileiras. É mais um dos protocolos que nós estamos assinando com vários países no mundo. Reflexo do novo Brasil. Reflexo de um Brasil que cresce, que tem importância política e econômica no mundo. Esse novo Brasil começa a atrair o olhar estrangeiro. Tanto a advocacia estrangeira que quer aqui vir se estabelecer, mas os países que também querem se estabelecer com segurança e que permite segurança para os países, a segurança no investimento, a segurança no ir e vir, o direito, a advocacia. Então, esses convênios que nós estamos celebrando, e a China o último, tem essas duas vertentes. Promover um intercâmbio entre advogados, para que conheçam as legislações recíprocas dos países conveniados, possa auxiliar os seus países e as empresas nos seus investimentos com segurança, e aí nós ampliamos o nosso mercado de atuação com segurança e para o bem do desenvolvimento do nosso país, e a vertente humana, porque não se vai apenas o capital econômico, as pessoas humanas começam a circular nesses países, e ao circular, há choque de cultura, há crimes que se praticam, a violência que se recebe, e é preciso dar apoio a essas pessoas. Então, esses convênios também têm essa finalidade, permitir que as ordens dos países possam oferecer advogados nesses momentos emergenciais de defesa da pessoa humana, quando acionados. Então, são convênios que vão ajudar o Brasil a crescer com segurança. São convênios que vão ajudar o brasileiro a também viajar com segurança. Por isso são importantes, e a China, que faz parte do BRINC, Brasil e China, que hoje tem uma preponderância econômica e política no mundo, precisava se unir mais no campo jurídico. O protocolo prevê ainda intercâmbios, visitas estudantis, programas de estágios, seminários e projetos de pesquisa conjunta. A assinatura do acordo fez parte da programação da delegação da Ordem dos Advogados da China, que veio ao Brasil para conhecer como funciona o judiciário brasileiro. Atualmente, a China possui cerca de 200 mil advogados. Para exercer a advocacia, é preciso ser aprovado em um exame semelhante ao realizado pela OAB no Brasil, além de fazer 1 ano de estágio. A Sociedade de Direito da China reúne também procuradores, magistrados e professores de direito. De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB, César Brito, o relacionamento entre os dois países deve se aprofundar. Nós criamos, na nossa reunião, algumas perspectivas, alguns cenários. Pela importância do Brasil e da China, é preciso aprofundar muito mais esse relacionamento. E a ideia de criarmos um fórum que vai tratar desse relacionamento, como ampliarmos esses dois países que são continentes no seu tamanho físico, são países que são continentes na quantidade de pessoas, então é preciso ter um debate muito mais aprofundado, até pela influência que o Brasil tem no Sul-Sul, na América do Sul e na África, que a China também tem na região e na África. Então é preciso pensar em uma forma de relacionamento que também envolva a América Latina e a África. Então é um projeto grandioso e não poderia ser resolvido esse projeto apenas numa reunião primeira. É preciso trazer mais dirigentes da China, mais dirigentes da Ordem e mais dirigentes da América Latina e da África para criarmos um fórum de deliberação sobre o futuro dos nossos países e futuros das regiões. Milhares de candidatos de todo o país fizeram a segunda fase do 8º exame de ordem da OAB no último dia 21 de outubro. Além do nervosismo que normalmente antecede a prova, foi preciso ficar atento ao horário de início do exame por causa da entrada em vigor do horário de verão brasileiro. Cerca de 51 mil candidatos em todo o país prestaram a segunda fase do 8º exame de ordem unificado. Todos já haviam sido aprovados na prova objetiva na primeira etapa e encararam a chuva e mais esse desafio. Minutos antes de entrar na sala de aula, a expectativa era grande. Um pouco nervoso, mas eu tenho certeza com os estudos e tudo, eu tenho certeza que eu vou passar. Muito estudo, muita dedicação, muita abdicação de várias coisas, né? Foco. Eu estou bastante tranquila, por enquanto, né? Como é que foi a preparação para a prova? Eu me dediquei bastante para essa segunda fase e para dar o meu possível e o meu melhor.
As expectativas são boas, né? Mas assim, vem misturado com a tensão também, a expectativa de você será que vai ser ou não aprovada, se a peça vai ser ou não difícil, o que esperar, porque eu acho que cada vez está dificultando mais. Quem se preparou acreditava que o resultado seria positivo. Acho que já estou bem melhor preparado que da última vez. Foi cursinho, dedicando em casa, fazendo bastante peça e acho que agora com certeza vai dar certo. Estou no 9º semestre ainda, né? Então já estou tentando antes adiantar. A pontuação é 6, então acho que dá para tirar uma nota boa na peça prática e completar com as questões. Bom, estudei bastante, vamos ver se vai dar certo agora, né? É a primeira vez? É a primeira vez. A terceira vez que eu faço a prova, terceira, segunda fase. A gente acaba pecando em algum momento, mas está preparado. A faculdade já disponibilizou cursos para a gente, né, tanto na primeira fase como na segunda, e mais o empenho da faculdade, assim, o núcleo de prática, os professores se empenharam muito para ajudar a gente. Estou muito confiante. Não era um dia comum. O início do horário de verão poderia atrapalhar muita gente de chegar a tempo. Minutos antes dos portões se fecharem, a correria foi grande. Fernando se atrasou e teve que adiar o sonho da aprovação no exame da OAB. 3 concursos ou 4 concursos no mesmo dia. E aí acabou que Brasília está parada por conta disso. É terrível, triste, né? Fazer o quê? Já este outro candidato chegou na hora certa, mas esqueceu os documentos e não conseguiu fazer a prova. Esqueci a carteira com os documentos, cheguei a tempo, estava aqui dentro, liguei para os meus pais para trazer o documento. Eles trouxeram quando tocou a sirene, ele falou que tinha tocado a sirene e que não poderia ser passado o documento pela grade. Provavelmente eu vou ter que fazer outra prova no próximo concurso. Para ser aprovado nesta segunda e última fase do exame da OAB, o candidato tem que tirar no mínimo nota 6 na prova, que é composta de 4 questões práticas que apresentam situações problema, e uma peça profissional valendo 5 pontos sobre tema da área jurídica de opção do inscrito. A peça em si mesmo estava mais pesada, as questões estavam mais tranquilas, mas a peça achei mais complicado. Depois de fazer a prova, muitos saíram satisfeitos. Alegria de quem espera conseguir resultado positivo. Eu gostei, achei que a prova foi bem elaborada, achei que os critérios de avaliação foram bem empregados. Ela estava de um nível razoável, um nível que eu acredito seja compatível com a proposta do exame. Estava pesada a prova, um pouco difícil, complexa, principalmente as questões subjetivas estão bem puxadas. E a expectativa deu para passar? Eu acredito que sim, a esperança agora é só esperar o resultado, né? Acredito que dessa vez foi mais tranquilo do que as outras, né? Que a gente se preparou bem mais, por causa de todo aquele mistério que todas as provas da OAB têm, mas dessa vez acho que foi um pouquinho mais fácil. O resultado da prova prático-profissional está previsto para ser divulgado no dia 8 de novembro. O prazo recursal para questionar o resultado preliminar na segunda fase será de 8 a 11 de novembro deste ano. E nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e dos cidadãos brasileiros. Até o nosso próximo encontro.